O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes, e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Lhes faço uma pergunta. Se você tivesse de assim responder, diante de tantas perguntas, esta fosse a principal, e se tratasse de um concurso, por exemplo, ela valesse aí 90% da pontuação, qual resposta você daria para a seguinte pergunta: qual o primeiro e o maior evangelizador que já existiu? Qual seria a tua resposta? Quem respondeu Jesus aí? Rapaz do céu, vocês ganhariam o concurso. Uma salva de palmas, aqueles que responderam Jesus. Jesus é o primeiro e o mais importante evangelizador. Sabe onde está escrito? Evangelho Nuntian, de número 6. A igreja entende desta maneira, e de fato é. Jesus é o primeiro evangelizador, aquele que comunica o Pai, aquele que comunica o que ele veio fazer. Mas ele sendo este primeiro evangelizador, o Pai envia Jesus, e Jesus envia os apóstolos, e assim por diante, até chegar em cada um de nós. É importante entender que essa dinâmica da evangelização, ela acontece, e assim precisa acontecer, a partir do Pai enviar Jesus, e Jesus enviar os apóstolos. Mas o centro da mensagem está exatamente em crer em quem? Em Jesus. E todo o discurso de Jesus leva para esse fim. Todos creiam que ele é o enviado do Pai.
Porque é exatamente crendo em quem é Jesus é que se alcança a salvação. Ele é o autor da salvação, Ele é o autor da graça. É por meio dele que a salvação acontece. Tanto é que ele vai dizer para os apóstolos, dá essa missão para os apóstolos: ide por todo mundo e pregai o evangelho, a boa nova. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a todos. Não é para alguns, boa parte, a maioria, quase todo mundo. Não. A mensagem de Jesus, ela é clara. O evangelho precisa ser pregado para todos, para todas as nações, todas as línguas. Uma vez ou outra, e talvez você já viu esse tipo de discurso, que é o seguinte: olha, devemos respeitar a cultura. Olha só, devemos respeitar a cultura. Então, falar de Jesus, não, vamos respeitar, calma aí. Não foi isso que Jesus ensinou não, viu? Não foi isso não. Se alguém está discursando desta maneira, se alguém está ensinando desta maneira, não está de acordo com o que Jesus ensinou, com o que Jesus mandou. Ide por todo mundo e a todos pregai o evangelho. Todos. O evangelho precisa chegar a todos. Por quê? Porque só Jesus salva. Tem salvação fora de Jesus? Não. É possível ser salvo fora de Jesus? Não. É nele. Portanto, essa mensagem, esta verdade precisa chegar a todo mundo. E graças a Deus chegou a mim, lá no Pará, no vilarejo chamado Cristo Rei. Mas chegou a você, na sua cidade, no seu estado, no seu bairro. E graças a Deus que o evangelho chegou até nós. Não é verdade que foi mediante o evangelho chegar até nós que tudo mudou? De forma rápida. Relembra aí quem era você antes de abraçar o evangelho. Só Jesus na causa, né? Imagine você sem o evangelho, sem as verdades do evangelho, sem os valores do evangelho. É por isso que o evangelho tem que chegar a todos sem exceção, sendo até redundante com as palavras. E esse discurso que temos que respeitar a cultura, ele é muito comum quando se trata da evangelização dos povos indígenas. Não pode ter lá, tem que respeitar. Imagine se São José de Anchieta tivesse feito isso, respeitado a cultura, como é a linguagem que se usa. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma influência direta na evangelização de São José Anchieta. Imagine se ele tivesse esse tipo de ideologia na sua cabeça. O evangelho precisa chegar a todos. E é esta a missão da igreja. A missão da igreja é exatamente evangelizar, tornar Jesus conhecido, portanto, tornar Jesus Cristo amado. Relembro para você uma figura muito importante na história da evangelização, que é São Francisco Xavier, conhecido como São Paulo do Oriente. Ele, que, segundo aquilo que chegou até nós e foi registrado, ele batizou mais de 700 mil pessoas. 700 mil. São Francisco Xavier entendeu o que Jesus disse: ide por todo mundo e a todos pregai o evangelho. E assim ele saiu, sobretudo na Índia, no Japão. Ele poderia ter usado discurso: não, vamos respeitar a cultura, né? Vamos respeitar a cultura, então não vamos falar de Jesus não, né? Para quê?
Não, São Francisco Xavier entendeu o que Jesus disse: ide a todas as nações e anunciai o Evangelho. E batizou mais de 700.000 pessoas. Santo Inácio de Loyola dizia para Francisco Xavier: Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma. Usava das palavras de Cristo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vem perder a sua alma, vem perder a sua vida. É exatamente isso que é a partir daí que nós temos que tomar consciência que o Evangelho precisa chegar, porque o que salva é Jesus, o que salva é a proposta do Evangelho. Quando alguém impede do Evangelho chegar a determinada cultura, a determinada nação, a determinado vilarejo, sabe o que significa? A pessoa está impedindo daquelas pessoas serem salvas. Impedir a evangelização é impedir a salvação de muitos. Entende a gravidade da coisa? Entende a gravidade? Porque o Evangelho precisa chegar exatamente com essa missão de salvar. A preocupação com a evangelização tem que ter em vista a salvação, não é outra coisa. E não pode ser diferente disso de jeito nenhum. Feliz, sobretudo nós padres, o clero de modo geral, que nós por vocação, estamos sempre com esse negócio na mão, sempre, todos os dias, e dependendo do dia, mais de uma vez, nos finais de semana, a nossa realidade de Canção Nova, que nós saímos para pregar retiro, que acolá eu saio para pregar retiro, são 8 pregações, no único final de semana. Quantas vezes eu fiz isso, mas os padres assim o faz, o padre Roger, o padre Edson, que está aqui em Brasília, faz parte, os párocos celebram 6, 7 missas no final de semana devido à necessidade, dependendo do lugar, é muito comum esse fato. Às vezes tem um padre e mais de 20 comunidades para que o padre assista. Ele tem que celebrar várias missas no final de semana. Ou seja, está sempre com o microfone na mão, anunciando, falando de Jesus. Feliz de nós padres, porque é assim que deve ser, sempre comunicar Jesus, comunicar a boa nova, levar a todos a salvação. Precisa existir, sobretudo para nós padres, por vocação, essa preocupação com a salvação das almas. Porque a missão principal da igreja é comunicar Jesus, é evangelizar. E quando nós traduzimos o que se trata, o que significa evangelizar, nada mais é do que isso, transmitir a boa nova do Evangelho. Que senão nós padres podemos nos gastar tempo com tantas outras coisas e perder o essencial, ou esquecer o essencial. E qual é o essencial? Comunicar Jesus, a boa nova. Levando a quê? A salvação. E não podemos, em hipótese nenhuma, perder isso de vista. Os primeiros cristãos, rapaz do céu, entenderam muito bem isso, viu? Entenderam isso de tal forma que o Evangelho precisa chegar a todo mundo, que ele saiu de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade, comunicando o Evangelho. Correndo risco de vida, e muitos perderam a sua vida para levar a evangelização. Olha a importância. Perder a sua vida. Os próprios apóstolos, com exceção de São João, todos foram mártires. Eles entenderam que valeria eles perderem a vida para poder propagar o Evangelho. Opa, se os apóstolos entenderam isso, nós também precisamos entender. Se os apóstolos fizeram isso, nós também precisamos fazer. Sobretudo São Paulo entendeu de tal forma que o Evangelho precisava chegar, que ele dizia: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Esse até é o meu lema diaconal e sacerdotal. Dentro do possível, estou tentando colocar em prática. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. É preciso entendermos isso e, entendendo, colocar em prática.
porque é chegando o evangelho aos corações que essas pessoas serão salvas. Padre Jonas entendeu muito bem isso, mas muito bem mesmo. Tanto é que quando Deus inspira ele de comunicar Jesus por meio de comunicação, primeiro da rádio, depois da TV, depois chega a internet, e tudo que vai chegando de meio, o Padre Jonas foi abraçando. Que hoje, graças a Deus, nós temos sistema Canção Nova. Mas por que desse sistema? Exatamente para que a evangelização chegue mais longe. Esses dias eu visitei uma aldeia, lá em Mato Grosso, em Cuiabá. Sabe o que a pessoa me dizia? Padre, eu assisto a Canção Nova. Rapaz, eu fiquei feliz demais. E fazia tempo que eu já tinha, nesse sentido, saído lá de Cachoeira Paulista, que eu estou na missão lá do Mato Grosso. Eu rezei o texto da misericórdia com o Senhor. Eu digo, rapaz do céu, olha só. Louvado seja Deus. O sistema Canção Nova que chega a lugar que a gente nem imagina. Nas aldeias, nossos povos indígenas. É isso, o evangelho precisa chegar a todo mundo, porque todos precisam ser salvos, é isso. Se entendermos isso, entendemos tudo. Não tem esse negócio de exceção não, viu? Tem esse negócio de exceção não, viu? Em nome de um tal respeito à cultura, alguns estão impedindo do evangelho chegar. Coitados daqueles que impedem. Não tem noção da gravidade do que estão fazendo. Quem impedir a evangelização de chegar é impedir a salvação. Portanto, o evangelho não pode ser impedido de chegar a qualquer lugar, a qualquer nação, a qualquer cultura, a qualquer cidade, a qualquer estado, a qualquer país. Porque o que Jesus mandou é isso: ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho. Que assim seja, e cada um de nós possamos abraçar essa causa. Cada um de nós, no seu estado de vida, no seu contexto próprio, mas abraçar essa causa. Causa esta a mais nobre possível, de levar Jesus. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, que nos acompanha pelo sistema, se responsabilize de tornar Jesus conhecido e, portanto, amado. E sabe o que isso significa? Alguém conhecer e amar Jesus, essa pessoa ser salva. Tem caridade maior do que essa? A maior caridade que nós podemos fazer com alguém é de levar Jesus para essa pessoa. A maior caridade. Depois tem o desdobramento, o cuidado com a saúde, o cuidado com o corpo e tantas outras coisas. Mas o primeiro cuidado não deve ser com o corpo. O primeiro cuidado tem que ser com a alma. Da alma aí se estende, porque nós somos um todo. Então eu peço a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria que nos ajude. Tanto é que Nossa Senhora, um dos títulos, e assim ela é conhecida, e assim ela é invocada como Maria, estrela da evangelização. Olha só, Maria, estrela da evangelização. Que ela, estrela da evangelização, nos ajude a cada vez mais com a nossa vida, mas também com todos os instrumentos que nós tivermos em nossas mãos, comunicarmos Jesus e a vida nova que Ele veio trazer. Levando o maior número possível de pessoas a aderirem ao Evangelho. Com esse significado que eu vos relembrei. Aderir ao Evangelho é aderir à salvação. Que assim seja. Amém.